Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo mil maravilhas. E se não estiver, espero que melhore logo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um filme. Vocês devem saber já, né? Porque eu boto na descrição e o título do vídeo. Vocês devem saber qual vídeo é, só do campeonato, né? Se vocês clicaram, vocês sabem qual é. Enfim, a gente vai falar sobre um filme, a adaptação de um livro que eu li recentemente e que eu decidi assistir o filme porque eu vi que tinha, né, não só um, mas várias, mais duas, eu acho. Se não me engano, foram duas adaptações, uma antiga e uma mais nova, do filme, da adaptação do livro O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu procurei para assistir porque eu queria muito voltar a fazer também esse conteúdo, fazendo a comparação das adaptações com os livros. A gente vai falar da adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente na versão de 2017, tá? Então, antes de começar, links importantes estão todos na descrição, minhas redes sociais, o link para me seguir no Scooby, se você quiser saber as leituras que eu tô tendo, né, que as minhas leituras atuais eu sempre atualizo lá, boto comentários durante a leitura, e aí vocês ficam sabendo quais serão os próximos vídeos, tá tudo ali embaixo, inclusive o link para um conto meu, que está disponível na Amazon, né, e no Kindle Unlimited, e outros contos e outras histórias que eu escrevi também estão linkadas ali embaixo, caso você queira ler e conhecer, tá? Então, é só se aventurar por ali que você encontra um monte de coisa interessante, ok? Vamos para a minha opinião, tá? Minha opinião sobre o filme. Gostaria de deixar isso bem claro e ressaltar isso. Minha opinião. Para quem não conhece a história, eu fiz um vídeo sobre o livro, já deve ter saído do canal, então é só você ir em resenhas e também vai aparecer aqui nos cards ou no final do livro, no final do vídeo, é só você procurar que vai estar fácil acesso, tá? Inclusive na descrição do vídeo também vai estar lá a resenha se você quiser conhecer a história já sobre o livro. Mas se você quiser saber diretamente no filme, a história é exatamente o que o nome diz. Aconteceu um assassinato em um trem expresso do Oriente, tá? O detetive Hercule Poirot, acho que é assim que fala o nome dele, Hércules, enfim, o detetive, ele tá voltando pra casa e aí nesse meio, assim, nesse trajeto, ele acaba se deparando com o assassinato no trem em que ele estava e eles acabam ficando presos por causa da nevasca. Então ele tem esse tempo para desvendar o mistério de quem matou, como mataram dentro daquele trem. Eu gostei muito dessa versão do livro, então se você quiser realmente saber a minha opinião sobre o livro, assista o vídeo antes de continuar esse aqui. Mas sobre o filme, eu tenho muitas coisas boas para comentar, são poucas coisas ruins de verdade. O elenco primeiro foi a primeira coisa que realmente me chamou a atenção. Quando eu vi o cartaz do filme, eu fiquei, caramba, Johnny Depp tá nesse filme, Penélope Cruz tá nesse filme. Eu reconheci o Josh Gad por causa de Frozen. Pra quem não sabe, ele é o dublador do Olaf. Então o tempo todo que ele apareceu, o Olaf tá no filme. Ou então com o William Dafoe e ele apareceu Besouro Verde. Infelizmente, toda vez que eles falavam, eu, Olaf, Besouro Verde. Isso não vem no assunto do vídeo, mas é porque minha cabeça funciona de forma esquisita. Então a primeira coisa que eu prestei atenção foi o elenco. Eu gostei muito da escolha dos atores para os personagens. Tiveram outros atores que fizeram jus ao personagem que estavam fazendo, principalmente o ator principal, né, o Kenneth Branagh, não sei falar o nome dele, me perdoa se eu estiver falando errado. Eu gostei muito da interpretação dele como o detetive. Ele tem aquela expressão que, quando eu tava lendo o livro, eu imaginei o detetive daquela forma. Talvez um pouco mais magro na minha cabeça, mas eu gostei da personificação que eles colocaram no ator para ser o detetive. Os outros personagens ficaram muito bem feitos, a caracterização deles, então eu gostei bastante do elenco que eles escolheram para compor o filme. Isso mesmo. Para compor o filme, então realmente me agradou logo essa primeira parte. O elenco para mim trouxe muita coisa boa já no começo do filme, quando eu vi quem era quem ali. Com relação ao filme, como eu disse, só coisa boa, tá? Eu gostei muito das cenas, as posições de câmera eu gostei bastante, da forma que eles
trouxeram o público mais para perto, né? Quem estava assistindo, o formato de colocação em certos ambientes e porque querendo ou não o espaço do filme é curto em alguns momentos por causa que eles estão dentro de um vagão de trem. E vagão de trem não tem muito espaço, não é um set gigantesco. Então eles tinham que ter muito cuidado com as câmeras que iam colocar para mostrar o ambiente de certa forma, e eu gostei da forma que o diretor fez isso, né? O diretor do filme, ele foi muito cuidadoso nessas questões e eu gostei muito de todos os momentos em que ele botou a câmera de uma forma diferente que eu não esperava que acontecesse e trouxe muita atenção em momentos assim de proximidade para as cenas e para a forma que a história estava sendo contada. Então eu gostei bastante desse detalhe. Outra questão que eu gostei muito do filme que não tem no livro é que desde o começo o filme trouxe algumas cenas cômicas de humor, mas não é humor de fazer piadas com assim, literalmente piadas, mas eram situações que o próprio personagem, né, o detetive, tinha com relação ao universo. Então, a forma que ele tinha um toque com as coisas certinhas e do jeito que ele esperava que fossem, e ele agir dessa forma com as outras pessoas, tornava o filme mais leve, né? O começo dele foi muito leve. No filme, eles começam de outra forma, não é igual a do livro, mas eu gostei dessa colocação, porque no começo ele está desvendando um mistério que não aparece no livro, não sei se tem outros, né? Mas eu gostei bastante dessa forma que começou, porque ele já mostrou o quanto o personagem é astuto, perspicaz, a forma que ele age, a forma que ele conversa, a forma que ele pensa. Então eu gostei bastante dessa introdução que eles deram ao detetive e eu pensei que eles iriam manter muita coisa do livro, sabe? Só que ao terminar o filme eu fiquei, se eles tivessem feito o filme teria sido monótono. Porque o livro ele segue uma forma muito linear do que acontece nas coisas, né? Bem certinho como uma investigação deveria ser. No filme eles trouxeram essas partes cômicas, essas demonstrações do personagem que fazem você se aproximar mais do detetive e se cativar por ele antes de realmente ver toda a inteligência dele, a habilidade em ação. Então eu gostei bastante desses momentos cômicos que ele trouxe sendo ele, né, sendo o personagem. E essas questões assim, desse humor, eles não foram em momentos errados. E teve uma coisa que eu percebi assistindo o filme, é que esse humor que eu tô comentando, essa situação hilaria, assim, cômica, foi do começo até um pouco antes dele começar a investigar o assassinato no trem. No momento em que ele aceitou investigar, depois não surgiram mais momentos cômicos ou piadas, foi literalmente uma divisão de águas ali, um momento dele como pessoa, sem ser o detetive, sendo a pessoa que ele é no momento de tranquilidade, férias dele, para um momento em que ele é o detetive, o melhor detetive do mundo. Pronto, foi o divisor ali e você consegue ver isso nas cenas onde ele para de agir como um senhor bobão e começa a agir como um detetive sério e a investigar as pessoas, a fazer as perguntas certas, a olhar da forma que é necessária para um detetive investigar as coisas. Então, essa divisão você consegue ver no filme, porque eles precisaram fazer isso. E eu gostei muito dessa colocação que eles trouxeram, diferente do livro. Outra coisa que eles colocaram também diferente do livro e que eu não senti falta, ou que eu acho que foi errado, porque eu não tenho que achar nada, mas que eu achei interessante foi que a sequência que ele desvenda o mistério é diferente. Eles colocaram cenas de ação, coisa que não tem no livro, o que eu gostei bastante, porque aquilo que eu falei, se eles fizessem igual ao livro, ele seria monótono, porque o detetive, a maior parte do livro ele está sentado pegando depoimento de todos os passageiros, ou depois em seguida ele está avaliando as bolsas e fazendo pesquisas e rondas e, enfim, questionando várias coisas. No filme eles tiveram algumas cenas que você se assusta ou que você fica, meu Deus do céu, e cenas de ação mesmo no personagem, porque se não tivesse, ficaria um filme muito paradão. Então eu gostei muito dessas inclusões na história, porque assim, não mudou muita coisa. O desfecho, a forma que ele torna tudo
interessante, manteve. Eles só colocaram algumas cenas diferentes pra ter um movimento no filme, pra não ficar aquele negócio paradão dentro do trem o tempo todo. Então eu gostei bastante dessa inclusão também e pra mim não afetou o andar da história. Pra mim deixou ela até um pouco mais interessante de acompanhar, vendo assim nessa perspectiva. Porque eu tava lá, o detetive correndo de um lado pro outro num trem pequeno, tentando desvendar as coisas com a ajuda do amigo dele, enfim. Trouxe uma diferença e uma coisa muito mais dinâmica pra quem tá assistindo. Então foi uma inclusão boa, sabe? Pelo menos eu achei uma inclusão muito boa. Além disso, de todos os detalhes que eu comentei, eu gostei muito também do fato de que eles tornaram o detetive mais humano. No livro é bem objetivo. Tá aqui o detetive, tá aqui um caso, resolva o mistério. No filme tem momentos em que ele fala sobre uma garota e tal, que mostra até ele segurando uma foto, conversando com ela, pedindo ajuda para esclarecer as dúvidas que ele estava tendo em relação ao caso, que no livro não tem. Eu gostei bastante de ver esse lado do personagem, porque esse Assassinato no Expresso do Oriente foi o primeiro livro do personagem que eu li, né? O outro livro que eu li da Agatha Christie era a Miss Marple, que contava. Então, se teve algum outro livro antes que conta essa situação sobre o detetive, eu não sabia. Então eu gostei muito dessa aproximação que eles criaram com o personagem, colocaram um pouco mais de curiosidade sobre ele do que ir direto para a investigação, sem considerar quem estava fazendo aquilo, né? O personagem por trás de toda a inteligência que tem, né? De a pessoa por trás da profissão, vamos colocar assim. Então eu gostei bastante desses detalhes pequenos, que eu vi diferença para a história no filme, sabe? Eu gostei dessa adaptação por isso. O roteiro é muito o livro, eles só mudaram algumas cenas com relação a, tipo, quem desvendou tal parte do mistério ou tal informação chegou ao detetive de uma forma diferente do que foi no livro, mas eu acho que isso também é para deixar os personagens mais envolvidos no filme, né? Porque na história realmente o detetive faz tudo porque é o trabalho dele, mas no filme, querendo ou não, você tem essa questão de envolver mais os personagens e os atores que estão participando, né, daquela produção. Então eles colocaram algumas cenas diferentes ali, tiveram momentos de flashback que eu gostei muito de ver. Então foi muito interessante o filme, assim, eu gostei bastante dessa adaptação, porque eles acrescentou bastante coisa no filme que não prejudicou a história, não mudou a história ou não tiraram a informação que no livro tinha e que seria primordial, como algumas adaptações adoram fazer. Então eu gostei bastante. Além disso, no final do filme, eu vou contar o final, não é o final do mistério, pra quem não leu o livro, quem não assistiu o filme, eu não vou contar o mistério. Mas no final do filme, quando o Hércules chega lá em uma das estações de trem que ele desce, um outro guarda chega e fala que estão chamando ele pra ir resolver um outro caso em outro lugar. E para quem assistiu o filme ou quem acompanha as histórias dele, né, no caso da Agatha Christie, eu não falo isso como uma pessoa que acompanha, mas eu fiz a ligação no momento. Esse ano vai estar saindo nos cinemas o filme Morte no Nilo, também uma adaptação de um livro da Agatha Christie. Livro no qual o detetive Hercule Poirot, o detetive vai estar investigando a morte. Então, o final de Assassinato no Expresso do Oriente tem ligação com o filme que vai sair esse ano, Morte no Nilo. O elenco também já foi anunciado, já tem trailer, eu vou deixar na descrição do vídeo o trailer dos dois filmes, inclusive, se você quiser assistir. Eu gostei muito do que tá pra vir e um ponto positivo quando eu assisti o trailer de Morte no Nilo é que o ator que fez o detetive em Assassinato no Expresso do Oriente vai estar no outro filme. Então eu tô muito ansiosa pra assistir. Eu não li o livro ainda, eu quero ler antes do filme lançar, pra poder fazer um vídeo desse também, essa comparação e até poder já conhecer um pouco da história. E já ter aquela questão de reconhecer os personagens, porque eu adoro essa parte. Então, o filme termina com esse gancho de existe um outro caso pra você investigar, um caso de Hercule Poirot. Então eu gostei muito desse finalzinho, eu fiquei muito, muito animada pra ver a próxima produção, que inclusive o ator que faz o detetive está atuando como um dos produtores do filme. Então, eu com certeza vai ver alguma coisa similar à história. Ou talvez a gente já tenha um detetive diferente, levando em consideração
como ele terminou esse filme, né, a constatação final dele no Assassinato no Expresso do Oriente. Então eu tô muito ansiosa pra assistir. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse filme e sobre essa história. Eu assisti um dia antes de estar gravando esse vídeo, então tá bem fresquinho as coisas na minha memória. E foi basicamente isso que eu tinha pra trazer com relação a essa comparação da adaptação com o livro. Diferente de algumas outras histórias, eles não mudaram muito, o que é positivo. Eu acho que quanto mais próximo consegue fazer, melhor pra quem gosta da história e não vê a história ficar faltando informação, né? Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Realmente, se vocês quiserem assistir lá o trailer desse filme, do filme que vai sair esse ano, vão estar linkados abaixo pra vocês acessarem mais fácil. Eu tô pegando os vídeos que eu assisti o trailer, então tá aqui. E eu vejo vocês em um próximo vídeo.